Fala galera, estamos dando continuidade ao nosso treinamento, que é a farmacologia do sistema nervoso central. Farmacologia do sistema nervoso central, a gente vai estar falando sobre alguns fármacos, certo? Principalmente a gente vai falar primeiramente sobre a fisiologia, certo? De como funciona o sistema nervoso central e alguns receptores, alguns detalhes específicos que eu julgo extremamente importante você saber e dominar sobre a farmacologia. E a farmacologia é a base que nós farmacêuticos e a base de todo mundo que trabalha com medicamento que deve saber dominar. Então, o curso grátis, a base do sucesso. Por que é a base do sucesso? Nós farmacêuticos temos que dominar com maestria a farmacologia, é a base, certo? É a base, você farmacêutico tem que dominar. E a primeira aula eu falei sobre o sistema nervoso autônomo e falei um pouquinho sobre os receptores, falei sobre acetilcolina, certo? Falei sobre o sistema adrenérgico das catecolaminas, que você também tem que saber sobre as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Então assiste lá a nossa primeira aula e essas aulas a gente vai crescendo junto, certo? Eu aqui como seu professor, desenvolvendo essas aulas, vou aprendendo bastante em relação a como construir uma aula de sucesso e você aí do outro lado vai aprendendo como ser um profissional de sucesso, porque aqui nesse canal eu não trago só a base de conhecimento para ser uma pessoa de sucesso. E o sucesso é bem relativo, né? Esse lance de sucesso ele é bem subjetivo pelo seguinte motivo. Cara, o que é o sucesso? O sucesso é você estar bem com você mesmo, você dominar o que você faz, você tá bem e demonstrar isso, ter reconhecimento social em relação a isso, porque o sucesso também é ter reconhecimento social, né? Então você está bem com você mesmo, dominar o seu conhecimento, o seu conhecimento técnico e ter um reconhecimento social também é importante, mas não é a base do sucesso, é só o reconhecimento social. É você dominar e saber demonstrar isso também, né? Porque ter um bom marketing é extremamente importante. Bom, e vamos dar continuidade. Eu espero que você assista a primeira aula. Eu vou colocar aqui no link da descrição. Essas aulas também são independentes. Não, uma não é conectada à outra, então você pode assistir aí conforme você achar melhor. Bom, e dando sequência, bora passar para o próximo, que é sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central nada mais é que o nosso cérebro, certo? E o cérebro, ele é o comando. Ele é ali, ele é o computador, a parte central, onde tudo funciona, onde existe a ramificação, a gente pegando ali como um computador, onde existem as inervações, onde eu falei do sistema nervoso autônomo na primeira aula, o sistema nervoso autônomo é as ramificações onde liga. Então o sistema nervoso autônomo, ele é ligado no sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, ele regula diversos processos. Esses processos é como o sono, o aprendizado, a memória, a sensação de dor, sensação de prazer, há alguns estados patológicos como epilepsia, neurotoxicidade. Isso aí então varia bastante em relação. Mas o que você precisa entender? Você precisa entender que no sistema nervoso central existe existem estados fisiológicos de inibição, onde determinados canais são inibidos, certo? Isso acontece a inibição ou a excitação daquele canal para determinado estímulo. Então, você precisa entender basicamente isso, que o sistema nervoso ele funciona sobre estímulo e inibição e excitação, bem semelhante ao sistema nervoso autônomo que também funciona nesse sentido, que são os sistemas adrenérgicos e colinérgicos. Esse a gente vai ver agora em relação ao mecanismo dos neurotransmissores. Você vai prestar atenção no primeiro neurotransmissor, que a gente vai falar bastante, ele é bastante mediado, que é o GABA, certo? O GABA é o ácido GABA-aminobutirato, que ele tem uma função aí gigantesca e é um dos principais neurotransmissores do sistema nervoso central, é o GABA.
E ele é encontrado com uma grande abundância. E tem um lance aí fisiológico, a gente não vai entrar tanto em lances fisiológicos como fenda sináptica, ligação pré-sináptica, ligação neuronal. A gente não vai entrar nessa relação fisiológica. Mas se você também quiser saber um pouquinho em relação à fisiologia, a partes fisiológicas, a gente pode estar entrando, mas não vai entrar agora especificamente. Porque senão essa aula vai ficar muito grande e a intenção é de entregar uma visão geral sobre o sistema nervoso central. Bom, e temos esses dois neurotransmissores, que é a base, que é o GABA, certo? O ácido gama aminobutirato e o L-glutamato, que logo em seguida a gente vai estar vendo aí a via de metabolização do GABA, e ele está relacionado diretamente com a metabolização, a via de metabolização do glutamato, que um está interligado ao outro, que aí a gente vai entrar um pouquinho em bioquímica, vai dar uma arranhada em bioquímica, mas não é a parte principal. Mas o que você precisa entender? Que existe os canais inibitórios e os canais excitatórios. Os ionotrópicos, certo? Que são os canais iônicos. Os canais iônicos, a gente tem o sódio, o cloro, o cálcio e o potássio. Os metabotrópicos são ligados às proteínas, aquelas proteínas reativas, que é mais ou menos alvos de 25% dos medicamentos disponíveis no mercado, certo? Que é os metabotrópicos ligados à proteína G, certo? Com modulação do glutamato e do GABA. Bom, e aí 25% das medicações do mercado são alvos na metabotrópicos, certo? E logo em seguida eu vou estar mostrando aqui para você, ó. Vamos lá. Passa, computadorzinho. Tem hora que ele dá uns bugzinhos, mas é isso aí, a gente entende. O neurotransmissor GABAérgicos, certo? Lembra que a gente tem os adrenérgicos e colinérgicos? Aqui a gente tem os GABAérgicos. Os GABAérgicos, a gente tem o ciclo de produção e degradação do GABA, certo? E a produção e degradação do GABA, que são os neurotransmissores GABAérgicos, eles funcionam por via do glutamato. Como que funciona essa via? A via do glutamato basicamente você tem o glutamato que ele sofre, certo? Uma reação de síntese nervosa pelo... Eu só estava certificando aqui, é um catabolismo. É porque tem diferença entre catabolismo e oxidação, certo? A gente pode estar vendo em relação a isso mais para frente. Aí eu estava certificando aqui qual que é o processo. Então, sofre um catabolismo pelo glutamato descarboxilase, certo? Então, a gente tem o glutamato que ele sofre uma reação de catabolismo pelo glutamato descarboxilase, a gente chega no GABA, certo? Então, é simples. Glutamato, catabolismo, glutamato descarboxilase, temos o GABA. Só que aí a gente tem todo o ciclo do metabolismo, que tem, no GABA, ele sofre uma reação de... Essa já é de oxidação, não, é de catabolismo também. Sofre uma reação de catabolismo do GABA transaminase, certo? A reação do GABA transaminase em semialdeído sucínico, perdão, mas é pelo semialdeído sucínico, que ele sofre também. Essa já é uma reação subsequente, que aí nós chegamos na reação de oxidação, que aí tem um oxigênio na parada e temos a ação da succinic semialdeído desidrogenase. Então, vamos lá, só para você entender o raciocínio do GABA, tem uma reação do GABA transaminase em semialdeído, do semialdeído sofre uma reação dessa desidrogenase que a gente chega ao ácido succínico mesmo, que aí passamos para, certo? Sofre também uma outra reação de conversão, certo? Com o GABA transaminase, no ácido succínico ele sofre uma reação no alfa, que
chegando no alfa-cetoglutarato. É um pouquinho confuso, mas o que você precisa entender? Ó, temos o glutamato aqui, certo? Do glutamato sofre uma reação de catabolismo para GABA. Do GABA ele sofre um outro catabolismo, chegamos no semialdeído. Do semialdeído passa para o ácido sucínico. Do ácido sucínico tem o alfa-glutarato. Do alfa-glutarato a gente tem o L-glutamato, que sofre também uma reação enzimática pela glutamina sintase e a gente chega na glutamina, que é um aminoácido. Todos esses, tanto o GABA quanto o L-glutamato, o glutamato, certo? São aminoácidos. Então, a glutamina, certo? É da via do glutamato, do L-glutamato, que sofre ação da glutamina sintase, chega a glutamina. Na glutaminase, volta para o glutamato. Então a gente tem fechando esse ciclo aí, que aqui, ó, na mediação glutamato, glutamina, tem uma reação do ciclo de Krebs, certo? Que aí é uma reação bioquímica mesmo, mais pesada, que agora nessa aula não cabe, mas eu espero que você saiba sobre o ciclo de Krebs. Krebs. Bom, os receptores. Pensa aqui comigo, certo? O que você precisa entender? Temos vários receptores. Os receptores é onde recebe a parte da farmacologia, coisa básica que a gente precisa entender, certo? Os receptores GABA. Os receptores GABAs ionotrópicos são divididos em 16 polos, certo? Como se fossem tomadas mesmo, são 16. Então, o GABA ionotrópico, ele tem 16. E lembra que eles são mediados pelos canais iônicos, certo? Os canais iônicos, o que são os canais iônicos? De sódio, certo? Pensa o seguinte, são reações de polarização. Lembra lá da química? Polar, apolar, então recebe uma hiperpolarização, despolarização no mecanismo do funcionamento. Desses 16 pontos ionotrópicos, a gente tem o alfa, certo? Do 1 ao 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alfa. Do beta, 1, 2, 3, certo? Agora, eu não sei muito bem o alfabeto o alfabeto grego. É gama, pi e... pi, agora eu não lembro 100%, mas isso aqui é do alfabeto grego. Eu devia ter escrito aqui na hora que eu estava montando, né? Mas vamos lá. Ah, tá. E um detalhe, ó. Os receptores GABA, porque tem um detalhe. Receptores GABA é dividido em 3. A, B e C, certo? Receptor GABA é dividido em 3. Desses 3, o GABA-A é dividido em 16. O GABA-B é o metabotrópico, certo? E o GABA-C é o ionotrópico, só que tem um detalhe. Ele do sistema nervoso central, ele é bem restrito e alvo farmacológico só da retina. Então não tem tanta aplicabilidade os receptores GABA-C. Então a gente vai focar mais no GABA-A, que tem mais uma gama e uma aplicabilidade farmacológica maior na terapia, certo? Na onde recebe os medicamentos. E aí um detalhe, os receptores nicotínicos, acetilcolínica, serotonina e glicina tá no GABA-A, certo? Na próxima imagem eu vou estar mostrando aqui como que funciona mais ou menos um receptor GABA-A. O receptor GABA-A, que ele é dividido em alfa, beta, gama, teta, são alvos farmacológicos. Lembra que eu falei para você do alvo farmacológico? Então, o alvo farmacológico que recebe o gama, certo? Que acontece a reação farmacológica eletrofisiológica de polarização, hiperpolarização, para poder permear o medicamento, funciona desse sistema aqui. Então o medicamento vem, se liga ao determinado receptor e libera a passagem para o medicamento passar a barreira celular ali. Mas vamos lá, só para você ter uma noção. O Y, que agora eu não lembro qual que é o nome no alfabeto grego, eu tenho até que reforçar isso na minha memória.
mas é o exemplo da furosemida, que a gente vai estar falando aí dos diuréticos. Temos os benzodiazepínicos, que é o alfa, certo? Penicilina, que também está no beta. Propofol, um anestésico, está no beta. Ali em cima, alfa e beta, você pode ver que num receptor, certo? Num receptor, temos especificamente, deixa eu ver onde eu coloquei essa informação aqui. São 5, certo? Eu não coloquei essa informação aqui, ela passou batido na hora de estar montando essa aula, mas temos 5. 2 alfa, 2 beta e 1 Y, certo? E cada um deles tem alvo farmacológico. Sem estender muito, chegamos aos receptores B, certo? GABA B, que ele tem uma afinidade pelo cálcio, certo? Pela polarização cálcio, e ele também é dividido em 5, certo? Que é o L, N, T, P, Q. E dividido em 4 domínios. A1, A2, B, Y e o tetinha aí, que eu não lembro muito bem o nome do alfabeto. Gente, a gente vai precisar estudar alfabeto grego. Eu estava esquecendo desse detalhe. Nas minhas próximas, perdão pela falha, mas nas próximas aulas irei montar com observação no alfabeto grego, porque, pô, a gente precisa saber desse detalhe aqui, cara, não dá para passar batido nisso não. Perdão pela falha. Bom, vamos lá. Alvos farmacológicos dos receptores GABAérgicos. Lembra que eu falei? Ó, reforça aí. Receptores GABAérgicos é dividido em 3. GABA-A, GABA-B, GABA-C. Dos GABAs, o GABA-C é o que tem menor aplicabilidade. Por quê? Porque ele fica mais na retina, certo? Então não tem tanta aplicabilidade. Os GABA-B tem algumas aplicabilidades. Tem 4 receptores aqui, mas a maior aplicabilidade, onde eu estou dando maior enfoque, é no GABA-A. Certo? Quais ações farmacológicas tem? Os ansiolíticos, sedativos, antiepiléticos e relaxantes musculares. Então, por isso que alguma sonolência acontece dos relaxantes musculares. Por quê? Porque chega nos receptores GABAérgicos. Sedação, ansiolítico, epilepsia, acontece, tem a reação ali de inibição ou recaptação, certo? Do GABA, daquele mecanismo de ação que ali que eu te expliquei. Ó, uns são alvos farmacológicos de recaptação do GABA, outros são de inibição do L-glutamato. Você tem que entender em relação, então, ao especificamente do medicamento que você está pesquisando, do medicamento que você está lendo e aprendendo. Então, cara, é o tempo. Farmacologia é tempo, não é só na faculdade, certo? E é algo que você vai estudar pro resto da sua vida. Porque quando você pegar um medicamento, um benzodiazepínico, certo? Você pegou um diazepam da vida. Você tem que entender e estudar o diazepam isolado. E depois que você aprende do diazepam, você vai passar pro alprazolam. E é de acordo com a necessidade, certo? Não é tipo assim, você estuda sob demanda. O melhor é você estudar sob demanda. E o melhor, a emoção é a cola do cérebro. Então, quando você está ali naquele momento de angústia, onde você não sabe, aproveita para estudar. Se alguém te colocou contra a parede, aproveita para estudar. Porque é naquele momento que você vai aprender. Tenha humildade, certo? O primeiro momento, quando alguém te colocar contra a parede e você não saiba, não tenta dar um áudio gostosão, não. Fala, nossa, que interessante. Eu não sabia disso, mas eu vou passar a saber. Estuda e na próxima vez você saberá. Então tem oportunidade. Tipo assim, você saiu aí da faculdade com, sei lá, 20, 22, 23 anos. Aproveita o momento, você tem muitos anos da sua vida para poder ter consistência nos estudos. Cada dia que você estuda um pedacinho, você vai se tornar um pouco melhor. Então, é consistência e melhoria contínua. Melhoria contínua. Bom, vou dar uma pincelada agora. O que acontece? Os maiores alvos farmacológicos são os GABAérgicos e o GABA-A,
certo? Mas temos o mecanismo de ação do neurotransmissor glutaminérgicos, glutatérgicos, glutamatérgicos. Ó. Lembra que eu falei que eu tenho dislexia? Então, na hora que eu vou dar aula, tem vezes que as palavras dão uma embaralhadinha assim, ó, e fica um pouquinho difícil a leitura. Mas isso não me impede da aula, não. Isso aí é só detalhe, meros detalhes da vida. Mas vamos lá, ó. Neurotransmissor glutamatérgicos. Agora, ó, glutamatérgicos. O que a gente já estudou aqui até o presente momento? Estudamos sobre os neurotransmissores do sistema nervoso autônomo, que são os colinérgicos e os adrenérgicos. E estudamos no sistema nervoso central sobre os GABAérgicos e os glutamatérgicos. Pronto, glutamatérgicos. Então, GABAérgicos, glutamatérgicos, colinérgicos e adrenérgicos. Bom, eu até coloquei uma observação aqui que eu quero citar em relação à página 75 do livro de farmacologia do Itamar de Oliveira, que é a base da onde eu estou montando essas aulas. Teremos outras aulas de farmacologia? Sim, teremos outras aulas de farmacologia. Inclusive, eu quero trazer uma aula de farmacologia da minha pós-graduação, certo? Eu fiz a pós-graduação na Unialeia e aprendi bastante, né? A apostila é bem recheada, o conteúdo é bem dinâmico, mas precisamos focado, mas não, ela é focada, minha pós-graduação foi focada em farmácia clínica, isso, farmacologia aplicada à farmácia clínica. Então, pretendo trazer aulas aqui para a gente complementar esse breve conhecimento que a gente está trazendo aqui, porque, vamos ser sinceros, certo? Dá só para pincelar, gente. A última aula eu acho que foi 30 minutos, essa daqui tá com 22 e logo eu já tô finalizando ela aqui. Então, ó, os neurotransmissores GABAmatérgicos, eles são ativados, certo? E a ativação excessiva deles pode ocasionar degeneração, certo? Eu coloquei aqui que é uma observação. E o que acontece? Os receptores neurotransmissores GABAs, eles são inibitórios, certo? Então, quando a gente coloca GABA associada a uma passiflora, associada a um magnésio, a gente consegue ter uma boa ação para o quê? Ansiolítico, certo? Os receptores GABA são ansiolíticos. Mas os receptores glutamatérgicos, eles são excitatórios, para excitação. Então, quando a gente tem excesso de excitação, pode acontecer degeneração dos neurotransmissores. Então aí é onde pode acontecer epilepsia, esclerose amiotrófica, demência, Parkinson e alguns medicamentos que têm ação glutamatérgica, que é a cetamina e a momentina, que são 2 anestésicos, certo? 2 anestésicos. E a página 75 aqui fala um pouquinho em relação, certo? Para a gente finalizar, eu acredito, essa é a nosso último slide da aula. Eu não vou prolongar muito aqui, certo? Eu vou até estender aqui um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se a gente consegue. Certo, ó. Não, é para abrir. Certo, agora você está me vendo aí, belezinha. Vamos lá, ó. Mecanismo de ação. Inibidores dos canais de sódio. Dependendo da voltagem, certo? Temos fenobarbital, fenitoína, diversos medicamentos inibitórios, glutamatérgicos. Olha, eu não vou focar tanto aqui nessa parte. Faz o seguinte, me dá um alô lá no Instagram, a gente troca uma ideia bacana, vamos estudando mais em relação a isso. Fica por aqui, porque inclusive o interfone tocou, tem que atender um paciente agora. Não dá para estender tanta aula, certo? Queria muito estender a aula, eu ia citar essa tabela inteirinha. Mas se você assistiu essa aula aqui, me segue lá no Instagram, julioteodoro.farm. A gente pode trocar uma ideia boa e estender essa aula, estender o assunto sobre os GABAérgicos, glutamatérgicos, inibidores, excitadores e os alvos farmacológicos desses medicamentos. Tá bom? Tchau, tchau, grande abraço. Se inscreve no canal.
se liga aí no link da pós-graduação da Unialeia, certo? E também do Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, que é uma das bases do sucesso, é o marketing. Para você conseguir ter sucesso, você precisa de conhecimento técnico e precisa de conhecimento de exposição, de eloquência, saber se comunicar bem e ter um bom marketing. É uma base do sucesso. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê numa próxima aula.